Meus amados, vamos compartilhar a palavra do Senhor nesse momento. O texto que vamos ler é o texto do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 15, versículo de 8 a 10. Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10, nós leremos a palavra do Senhor. É um texto e uma história, melhor dizendo, uma parábola muito conhecida, dita por Jesus, e que servirá para a nossa reflexão neste momento. Enquanto os irmãos estão encontrando, aqueles que vão ler ali também, nós vamos colocar em pé mais uma vez para a leitura do Evangelho de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Os irmãos podem assentar-se, que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, a Lei 13.812, do ano de 2019, obriga as operadoras de telefonia celular a divulgar nomes e até fotos de menores desaparecidos no Brasil. Não sei quantos de vocês já receberam nos seus celulares mensagem de texto com o nome, com a idade de algum menor. Isso tem acontecido frequentemente no meu celular e certamente acontece no de vocês. Isso foi realmente algo muito interessante, uma iniciativa muito boa, porque faz com que, de repente, alguma desses menores, alguma dessas crianças ou adolescentes sejam encontrados, sejam vistos por alguém ou achados por alguém e, quem sabe, devolvidos à sua família. E é importante quando nós pensamos nisso, porque todas as pessoas que estão desaparecidas certamente fazem muita falta para a sua família, não é verdade? Fazem muita falta, as pessoas certamente estão desesperadas, muitos pais, muitos irmãos, quando tem pessoas desaparecidas na família, ficam realmente desesperados. Alguns chegam a perder a esperança com o passar do tempo. Outros, contudo, permanecem com a esperança nos seus corações e sem sempre aquela chama acesa de que um dia algo pode mudar e então aquela pessoa pode ser encontrada. Meus amados irmãos, é importante saber que você faz falta para Deus. É importante saber que você faz falta para alguém. E quando esse alguém que você ama ou que te ama, sente a sua falta, nós nos sentimos bem. Não é verdade? Em saber, por exemplo, que quando você viaja e o outro fica sozinho por um tempo, alguém sente a sua falta. Sentir falta de alguém ou de algo é algo até gostoso, até certo ponto. Quando isso não traz dor, quando não traz sofrimento, aquela saudade é algo gostoso. Porém, o que nós observamos é que Deus está sempre à nossa procura. Deus está sempre nos encontrando nos lugares que nós estamos, porque Deus está sempre conosco. Mas muitas pessoas se desviam do Evangelho, abandonam a Cristo, mas mesmo assim Deus não cessa de procurar essas pessoas. Nosso microfone está dando aqui. Mesmo assim não cessa o Senhor de procurar essas pessoas o tempo todo. Então o que nós observamos é que quando Deus percebe que alguém está se desviando do caminho, Deus então vai certamente ao encontro, Deus procura estas pessoas. E hoje eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que Deus continua à sua procura. Continua a sua procura para que você trabalhe na obra dele, continua a sua procura para que você exerça o ministério que ele confiou em suas mãos, continua a sua procura para que você entregue a sua vida aos cuidados dele, aqueles que ainda não entregaram. Deus continua a sua procura. Você, meu irmão e minha irmã, faz falta para Deus, você faz falta para alguém, você faz falta para a igreja,
quando o trabalho que nós podemos realizar é certamente algo imprescindível no reino do Senhor. Há uma canção, já de algum tempo, que diz: por que você saiu da igreja? Que mal que Deus lhe fez, largando tudo e indo embora para o mundo outra vez. Se foi alguma coisa que te entristeceu, volta correndo, volta. Por quê? Porque o Pai recebe a todos de braços abertos. Foi assim com o filho pródigo, tem sido assim conosco. Então, nesta noite, meus irmãos, observando o texto que nós lemos, vamos ver que Lucas, um servo de Deus, um médico conceituado na época, um grande historiador, escreveu este texto e escreveu este evangelho para apresentar Jesus como o homem perfeito, como o homem que, apesar de estar aqui no mundo, vivendo nesse mundo por quase 33 anos consecutivos, este homem, 100% homem e 100% Deus, conseguiu viver e não pecar. Para mostrar para nós que é perfeitamente possível estar nesse mundo e não pecar, isto é, e não se deixar levar pelas iguarias desse mundo. E assim você vai ver também a história de Daniel, vai ver a história de Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros servos e servas do Senhor que rejeitaram veementemente aquilo que o mundo estava oferecendo. O fato, meus irmãos e irmãs, é que nesse texto de Lucas, você vai ver que ele mostra ali que é perfeitamente possível ser humano, é perfeitamente possível viver nesse mundo e ser diferente, e fazer a diferença. Jesus não fazia acepção de pessoas, ele diz a palavra que ele veio para os doentes, veio para aqueles que estão enfermos, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Jesus veio e falou por parábolas, a fim de que o povo pudesse entender. Quantas vezes Jesus falou por parábolas? Quantas parábolas que Jesus usou para ilustrar aquilo que ele queria ensinar, muitas vezes até para exortar o povo, mas exortando de maneira tranquila, de maneira amorosa, mas mostrando através de figuras conhecidas, porque as parábolas foram histórias criadas por Jesus para poder então usar de figuras conhecidas, como por exemplo, quando Jesus falava assim: olha, olhai os lírios do campo. Naquela época, todas as pessoas conheciam o lírio no campo. Quando Jesus fala do sal, quando Jesus fala da candeia, quando Jesus fala de tantos outros objetos e situações, é porque ele sabia que o povo conhecia essas coisas. Então Jesus fala através de parábolas, porque se não fosse assim, aquele povo jamais iria compreender o que Jesus estava falando para eles. Então, quando nós observamos o texto que nós lemos, vemos Jesus falando mais uma parábola. E nesta parábola, algo importante acontece. Nesta parábola, uma mulher, ela perde uma das suas dracmas, e uma dracma naquela época tinha um valor muito grande, era uma moeda comercial da época, e aquela mulher, então, ela perde uma de suas dracmas, e o texto diz que ela realmente acende a candeia, isto é, ela acende lá a lamparina, e ela ilumina a casa, e ela varreu a casa, e ela procurou aquela moeda, aquela dracma, até encontrar. Isso é algo interessante, porque mostra diligência, mostra perseverança, mostra o cuidado que ela tinha. Mas se você observar, esta parábola está no meio de um conjunto de outras parábolas, onde Jesus fala do filho pródigo, onde Jesus fala de outras questões importantes na vida da igreja. O fato, meus irmãos e irmãs, é que Jesus, o nosso Deus, sempre valorizou a todas as pessoas. O nosso Senhor sempre valorizou não só aqueles que têm algum cargo na igreja, não só pastores, presbíteros, missionários, pelo contrário, o Senhor valorizou principalmente aqueles que não tinham talvez nenhuma proeminência na sociedade. Mas Jesus valorizou o esforço de cada um. Jesus sempre valorizou aquilo ou aqueles que ele amava. Jesus tem valorizado também a sua vida, meu irmão e minha irmã.
Por isso, pensar um pouquinho com você sobre um tema muito simples e curto: procura-se crente. Assim como aquela mulher estava procurando a sua dracma perdida, hoje o Senhor procura outros crentes. A Bíblia diz que a seara ela é grande, mas e os trabalhadores? São poucos. Os trabalhadores são poucos ainda hoje. Ainda hoje o Senhor tem procurado pessoas que possam buscá-lo e servi-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a sua força. Por isso, procura-se crente. Assim como naquela lei, as pessoas estão procurando aqueles que estão desaparecidos, hoje está sendo difícil encontrar, de fato, novos crentes. E alguns que já são crentes há tanto tempo estão perdendo talvez a fé. Muitos estão esmorecendo por talvez não ver novas pessoas para abraçar a fé evangélica. Quantas igrejas estão envelhecidas? Porque as pessoas, naturalmente, eu e você, vamos envelhecendo. Não faz muito tempo eu tinha 19, 20, agora já não tenho mais 19 e 20. O fato, irmãos e irmãs, é que nós precisamos, e o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor continua procurando crentes em Jesus. Mas observe algumas questões importantes. Primeiro, o Senhor procura crente que esteja disposto a retirar o pecado da sua própria vida, isto é, disposto a varrer a casa. Observe que aquela mulher, ela vai varrer a casa. Isto é, ela vai tirar a sujeira da casa, porque como ela iria encontrar um objeto pequeno se a casa estivesse na sujeira? Como ela ia encontrar aquilo que ela procurava se ela não tivesse condições ali de estar limpando primeiro, para quem sabe encontrar a sua moeda ou a sua dracma perdida? O Senhor tem procurado crentes que estejam dispostos verdadeiramente a retirar aquilo que está atrapalhando você de entregar a sua vida a Jesus, aquilo que está atrapalhando você de realmente ter uma vida de comunhão com Jesus, se você já é crente. Então o Senhor procura crentes dispostos a retirar aquilo que porventura esteja impedindo você de ser um crente da maior firmeza. Meus irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer que nós devemos sim nos apresentar diante de Deus como obreiros que não têm do que se envergonhar, que manejem bem a palavra da verdade. E nós, crentes, precisamos ser assim. Precisamos estar dispostos a reconhecer que algumas coisas precisam ser varridas da nossa vida. E aqui cabe para nós uma pergunta: o que você precisa varrer da sua vida para que você tenha mais comunhão com Deus? O que você hoje precisa retirar do seu coração? O que você hoje precisa retirar aí da sua casa? O que você precisa retirar da sua conduta cristã para que você realmente seja um crente que agrada ao Senhor? Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os lugares que frequentamos, com as músicas que ouvimos, com os filmes que assistimos, seja na internet ou em outro lugar, quantas vezes nós desagradamos o nosso Deus com essas coisas? Mas será que de fato nós temos disposição para retirar essas coisas da nossa vida? Isto é, tudo aquilo que possa ser um impedimento para que verdadeiramente eu possa adorar a Deus, que eu possa servir a Deus, para que o Senhor esteja me usando como um canal de bênção para outras pessoas. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, nem todos estão dispostos a procurar diligentemente a bênção de Deus. Considere esta dracma como a bênção de Deus para a sua vida. Considere esta dracma como algo que talvez você tenha perdido, e perdido bem perto de você, porque aquela mulher da parábola, ela perdeu a sua dracma dentro da própria casa. Quantas vezes, irmãos, nós perdemos a alegria da nossa salvação? Quantas vezes perdemos o estímulo de trabalhar na obra do Senhor? Quantas vezes perdemos algo importante para a nossa convivência familiar? Quantas vezes perdemos algo e esse algo às vezes está tão perto de nós?
E nós não conseguimos enxergar porque não queremos abrir mão de alguma coisa, não queremos deixar o Senhor trabalhar e retirar o pecado da nossa vida. Porque o pecado, ele é como um câncer, corrói e vai minando o nosso relacionamento com Deus. Mas não pense que eu estou falando daqueles pecados que pela sociedade são considerados grandes. Porque para Deus, é claro, não tem tamanho de pecado. Mas nós, como seres humanos, classificamos, não é verdade? Se você vê alguém que adulterou, pedra nela ou nele. Se você vê alguém que roubou, foi preso, pedra nele. Mas e aquele irmão que tem o dom de língua solta? Aquele irmão que fala dos outros, que fala mal do pastor, mal do presbítero, mal do irmão, aquele irmão que é fofoqueiro, aquele irmão que não paga suas contas, que é caloteiro. Você já viu alguém ser punido na igreja por ser fofoqueiro? Até hoje eu não vi, sabe? Mas são pecados, igualmente pecados. Diante do Senhor, é muito importante varrer a casa. Como está a sua casa? Como está a sua casa, meu irmão, minha irmã? Será que ela está já varrida, limpa? Será que você já consegue encontrar a bênção que Deus tem para você dentro da sua casa? Isto é, na casa de Deus, na sua vida pessoal, na sua família? Será que você já limpou a sua casa? Pois procura-se crente que realmente esteja disposto a retirar o pecado, a varrer a casa. Mas também procura-se crente que tenha perseverança nas lutas. Perseverança nas lutas. Observe que aquela mulher fez uma procura diligente. O texto diz que ela procurou diligentemente até encontrar. Ela não desistiu. Primeiro varreu a casa, tirou as coisas que poderiam impedir, mas agora ela continua, ela teve perseverança. E o nosso Deus também está procurando crentes que tenham perseverança. Você vai encontrar na Bíblia, meu irmão e minha irmã, o apóstolo Paulo e tantos outros, o próprio Cristo, falando de perseverança o tempo todo. Sabe por quê? Porque só aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Só aquele que for fiel até a morte, só aquele que for fiel até a morte vai poder beber da água, da fonte da água da vida, diz as Escrituras. Então nós precisamos entender e colocar no nosso coração que o Senhor está procurando crente que tenham perseverança nas lutas. Meus irmãos e irmãs, não são poucas as lutas que enfrentamos. Não são poucas as perdas, não são poucas as adversidades, as tristezas, não são poucas os problemas que nós temos enfrentado no nosso dia a dia, é o desemprego que bate a porta, é a enfermidade que bate a porta. Quantas lutas temos enfrentado? É um filho que não quer voltar para Jesus, é uma filha que está se desviando, é um marido que está lá no alcoolismo, sabe? A gente não sabe o que está acontecendo com todos os irmãos, mas uma coisa eu sei, o Senhor procura crentes que tenham perseverança. A Bíblia nos fala que eu preciso perseverar até o fim. A Bíblia nos fala que eu tenho que realmente lutar contra tudo que possa tentar nos afastar de Jesus. E quando nós observamos a questão dos pecados, Salomão, na sua sabedoria, lá no livro de Cantares, no capítulo 2, versículo 15, vai dizer que eu tenho que tomar cuidado com as pequenas coisas, com as raposinhas, porque são elas que devastam os vinhedos. Isto é, não adianta eu querer me preocupar apenas com aquilo que é muito aparente, mas quantas coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia, quantos pecados, quantas coisas que nós fazemos ou que nós recebemos e que aquilo nos chateia, nos magoa e vamos deixando para lá. E quando a gente percebe, o balde já está entornando. E aí a gente não dá mais para voltar atrás. Meus irmãos, cuidemos das coisas pequenas também, dos pequenos problemas, para que então tenhamos perseverança nas lutas, procurar diligentemente a bênção que o Senhor tem para você. Quantos crentes já oram por alguém que ele deseja ver convertido já há tantos anos? Sabe, me lembro de que meu pai desviado, 31 anos ficou desviado, e nem por isso minha mãe deixou de orar por ele o tempo todo. E não deixava de convidar todos os domingos para ir à igreja. Mas ele fazia isso. Um dia, Deus tocou no coração. E ele foi para a igreja. E está com Jesus até hoje, servindo a Deus lá em Xerém.
Então, o que nós observamos é que vale a pena perseverar, vale a pena lutar, vale a pena procurar pela sua bênção, não desistir. Meus irmãos e irmãs, se você observar o texto de Abacuque, no capítulo 3, a partir do 17, ele narra um discurso ali caótico, né? Uma ilustração de que tudo estava ruim, a figueira não estava produzindo mais nada, a oliveira também não, as vacas já tinham sido arrebatadas do aprisco, não havia mais gado, uma situação de fome, de miséria. Se você ler lá o texto também de Neemias, quando Neemias vai visitar lá Jerusalém destruído, diz que o povo estava em grande miséria e desprezo, situações caóticas, mas naquele momento havia um povo que perseverou, havia um povo que não desanimou, havia um povo que não desistiu. Irmãos, é importante que eu e você não desistamos de encontrar a bênção que Deus tem para nós, de receber aquilo que o Senhor preparou para nós, isto é, tenhamos perseverança. Então procura-se crente que esteja disposto a retirar o pecado, procura-se crente que tenha perseverança nas lutas, mas também procura-se crente que saiba dividir a alegria da salvação com os outros. Eu já sou salvo e pronto, não preciso mais falar nada. Não, pelo contrário, divida a alegria. Olha o que na parábola aquela mulher fez, reuniu quem? As amigas e as vizinhas, para se alegrar com ela, porque ela havia encontrado a bênção dela. Quantas vezes, irmãos e irmãs, você pede oração aqui na igreja, bota nos grupos de WhatsApp, olhe por mim, eu tenho que passar naquela prova, olha que eu quero passar no vestibular, olha que eu quero entrar naquele concurso, olha que eu quero mudar de emprego, olha que eu quero aquela cura. Mas na hora que a bênção vem, você fica calado, some da igreja, não fala mais nada, vai viver a bênção sozinho, sabe? É preciso compartilhar a bênção. O Senhor procura crentes que dividam a alegria da salvação. O Senhor não transformou a sua vida e a minha vida, por que não dividir isso com outras pessoas? Isto é, pregar o Evangelho, falar para as pessoas que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o único caminho, verdade e vida. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos compartilhar da alegria que um dia Deus colocou no nosso coração com os outros. E não simplesmente ficar calados, achando que, tá bom, já recebi minha bênção, então os outros agora, problema de cada um. Cada um por si, Deus por todos. Mas na hora de pedir para orar, a gente pede. Mas na hora de vir aqui, chorar no ombro de alguém, a gente chora. Sabe? E por que não compartilhar das bênçãos que Deus tem feito por cada um de nós? É muito importante o testemunho. Quantas pessoas que receberam bênçãos do Pai e foram abençoadas e então abençoaram a outras pessoas. Meu irmão e minha irmã, quando você for abençoado pelo Senhor, reúna os amigos, reúna os irmãos, fale na igreja, pastor, eu quero contar um testemunho. Sabia que você pode fazer isso? Não pode contar testemunho, não pode ficar, chega aqui e vai fazer todo mundo chorar com testemunho, não, isso aí não. Mas você contar um testemunho, Deus, irmãos, olha, eu quero agradecer porque os irmãos, eu pedi oração para passar naquele concurso e Deus me abençoou e eu estou indo para tal lugar trabalhar. Bênção. A gente conta testemunho assim, é sucinto, rápido e ligeiro, e dá glória a Deus. Agora, tem gente que conta testemunho, né? E aí começa aquelas histórias, mas não, é preciso dividir sim a alegria, porque o testemunho é para isso, para que outras pessoas possam ter a fé fortalecida. A bênção que Deus dá para você, fortalece a minha fé quando eu tenho notícia, quando eu sei o que Deus está fazendo na sua vida. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ao escrever as suas cartas, e na maioria delas, quando aquela igreja ao qual ele estava enviando uma carta, aquela igreja estava fazendo coisas boas, o apóstolo Paulo dizia isso: olha, tenho grande alegria no meu coração, porque recebi notícia da vossa fé operosa. Fala isso para os Tessalonicenses. Tenho grande gozo com a fé que Deus colocou no coração, porque vocês estão praticando a palavra. Olha só, o testemunho. Então, quando Deus abençoar você, lembre-se, Deus procura crente que divida a alegria da salvação com os outros, e não simplesmente guarde para si.
Divida o que Deus está fazendo. Não estou falando para você dar o seu dinheiro para ninguém, não, tá certo? Ah, pastor, vou dividir, mas peraí, recebi aquela bolada lá. Não, é para dividir a alegria, é para contar a bênção, é para poder abençoar com a pregação do Evangelho, é falar para as pessoas: olha, Jesus mudou a minha vida, pode mudar a sua também, pode transformar você, fazer igual nós falamos hoje pela manhã, que Pedro e João fizeram, com aquele paralítico: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Divida a alegria da salvação com as pessoas. Essa é a principal alegria que você deve dividir com as pessoas. As outras coisas, Deus vai acrescentar para você. Mas por último, nesta parábola, também nós vamos observar que procura-se crente que se arrepende dos pecados. Olha o que diz aqui o texto bíblico: eu vos asseguro que, de igual modo, verso 10, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O Senhor procura crente que seja pecador. Sabia disso? Deus procura crentes pecadores. Deus não procura pessoas que não sejam pecadores, porque Ele sabe que todos nós somos pecadores. Mas Ele procura pessoas que tenham condições de se arrepender dos seus pecados, porque isso alegra o coração de Deus, porque isso há júbilo no céu. Deus procura pecadores que se arrependam dos seus pecados. Meu irmão, minha irmã, como está a sua vida? Será que de fato você tem conseguido ter arrependimento no seu coração? A Bíblia nos diz que sem arrependimento e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, isto é, não há perdão. O sangue já foi derramado na cruz do Calvário, é o sangue de Cristo. Foi derramado lá atrás, há 2022 anos atrás, aproximadamente. Isso já foi feito e é suficiente. O sangue de Cristo que lá foi derramado continua sendo suficiente para poder nos remir dos nossos pecados. Mas agora tem a nossa parte, que é o arrependimento, porque sem arrependimento também não há remissão de pecados. Por isso que o Senhor procura crentes que se arrependam verdadeiramente dos seus pecados. Você vai observar que todas as vezes que Jesus se encontrava com alguém e realizava a cura de alguém, uma das coisas que Jesus mais falava para a pessoa que era curada de alguma enfermidade é o quê? Perdoados estão os teus pecados. Porque é muito importante que os pecados sejam perdoados, porque se os nossos pecados não forem perdoados, de modo algum poderemos entrar no reino dos céus. Mas para isso é preciso arrependimento. Para isso é preciso que nós busquemos ao Senhor, que nós entreguemos a nossa vida diante do altar do Senhor. Talvez você possa falar: pastor, mas eu já sou crente há tanto tempo, né? Será que ainda tem alguma coisa assim que eu preciso mudar? Ah, meus irmãos, a todos os momentos, em todo tempo, nós precisamos mudar alguma coisa. Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Talvez você possa pensar: mas eu já fui liberto, já sou crente há tantos anos. Mas não está falando de libertação de uma pessoa endemoniada, mas está falando daquilo que você vai mudando a cada dia. Quando você conhece, quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais você vai se distanciando do pecado, e mais você vai se aproximando do Pai, mais você vai ficando parecido com Deus. É interessante isso, né? Porque quando você observa casais com muito tempo de casamento, muito tempo eu estou me referindo acima de 40 anos de casado. Tem alguém aqui com mais de 40 anos de casado? Aí, ó. Sabe o que acontece com essas pessoas? Vão parecendo um com o outro. Até às vezes na própria fisionomia. Ou é a gente que se acostuma, né? E passa a ver os outros muito semelhantes e parece que eles estão agora iguais. Ou de fato, um vai pegando um pouco do temperamento do outro, da beleza do outro, não vou falar feiura, né? Da beleza do outro, e vai ali, a coisa acontecendo, e vai ficando parecido, não é verdade? Eu me lembro quando nós fomos lá, no aniversário de 70 anos de casado, né, irmão Franco? Lá, da irmã Lê, do seu Antoninho. Quem foi com a gente lá? Levanta a mão assim. Ah, vários irmãos. Não se parecem um com o outro? Parece que casalzinho lá, aconchegante, não é? 70 anos, irmãos, de casado, sabe?
É assim. Mas sabe por quê? Porque eles têm intimidade um com o outro, comunhão um com o outro, alegria um com o outro, viveram também lutas um com o outro. Então, com Jesus não é diferente. Se eu desejo realmente ficar parecido com o meu Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado fez o que com esta imagem? O pecado deturpou isso, o pecado transformou esse negócio, e passamos a deixar de parecer com Cristo. E para nós agora voltarmos a ter esta aparência, nós precisamos estar cada vez mais perto desta palavra. Porque quanto mais esta palavra estiver no seu coração, na sua mente, mais você vai ter intimidade com Deus. E quanto mais intimidade, mais você vai ficar parecido com Ele. E como é abençoador para a nossa vida ficar parecido com Deus, né? Um dia nós teremos de verdade o nosso corpo transformado. Teremos um corpo glorificado. Aí sim, totalmente à semelhança do Pai. Mas enquanto isso, nós precisamos buscar o Senhor aqui. Por isso é tão importante entendermos que o Senhor procura crente que esteja disposto a se arrepender e retirar o pecado, varrer a casa, que tenha perseverança nas lutas, que não desanime, porque aquele que desanima é semelhante à onda do mar, disse Tiago, que é levado de uma parte para outra. Aquele que duvida é porque desanimou. Mas também precisamos dividir quando Deus abençoar. Divida isso com os outros. Arrependam-se dos seus pecados. Eu e você nos arrependemos a todo dia, a todo momento. Que você e eu possamos pensar nisso. Senhor, eu quero sim me arrepender. Quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo. E eu quero finalizar, meus irmãos, lembrando este texto. Esse texto que a palavra de Deus nos fala para a igreja de Éfeso. João, escrevendo lá ao Apocalipse, né, no livro do Apocalipse, vai falar para a igreja de Éfeso, para eles se lembrarem de onde eles caíram e se arrependerem e voltar ao primeiro amor. Que eu e você possamos também voltar ao primeiro amor, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?